antes de sair para o bloco, eu tinha falado sobre este assunto, que são as denúncias de exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas menores de idade lá na ilha de Marajó, no Pará. Essas denúncias voltaram à tona nesta semana após a repercussão de uma música da cantora Aimee com o título Evangelho de Fariseus. Essa que você está ouvindo aí de fundo. Para nós. Os problemas sociais e ambientais na ilha amazônica. Depois você vai no YouTube e você procura essa música que está lá gratuitamente. Você pode ouvir na íntegra toda a música. E aí preste bem atenção na letra. Porque em certo trecho a letra fala assim, ó. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre. Os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Isso aí é um trecho da letra. E essa canção repercutiu pelas redes sociais após a cantora se apresentar na semifinal do programa Dom Reality, que é uma competição musical entre artistas do universo gospel, com transmissão no YouTube. Essa transmissão foi na última quinta-feira, dia 15. Também seria um programa muito bom para a TV aberta. Depois da apresentação, a Aimee fez um breve relato das tragédias e crimes que ocorrem lá em Marajó. Marajó, ela disse, é uma ilha a alguns minutos de Belém, a minha terra. E lá tem muito tráfico de órgãos. Lá é normal isso. Não pode ser normal uma coisa dessa. Tem pedofilia em nível hard. As crianças de 5 anos, quando veem um barco vindo de fora com turistas, aí elas se interrompem, porque arrepia só de imaginar uma coisa dessa acontecendo. Marajó é muito turístico e as famílias lá são muito carentes. As crianças de 6 e 7 anos saem numa canoa e se prostituem no barco por R$5. Foi o que ela disse. O anúncio foi feito pela cantora e reacendeu o debate sobre os casos de prostituição e pedofilia que já foram denunciados desde 2006 e até mesmo pela ex-ministra dos Direitos Humanos, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Com a retomada do assunto, artistas e influenciadores lançaram uma campanha #Justiça por Marajó pelas redes sociais, cobrando algumas soluções para os crimes. Porém, na época que Damaris denunciou esses casos, acredite, ela foi chamada de louca e criticada pelos artistas, inclusive pela Xuxa Meneghel. Em setembro do ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a Damaris e a União para que paguem uma indenização de R$5 milhões à população do arquipélago do Marajó, no Pará, por supostas acusações de práticas sexuais violentas e torturas com crianças. A assessoria da parlamentar disse que ela nunca foi citada e, na época, reforçou que a senadora aguarda que o Ministério Público Federal seja implacável na caça aos abusadores e aos exploradores sexuais de crianças e adolescentes. A ação é referente a um vídeo que circulou na internet em outubro do ano passado, onde a ex-ministra falou sobre os supostos crimes na região, como crianças do Marajó sendo traficadas para o exterior e sendo submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais. O Ministério Público Federal alega que Damaris não apresentou provas dos supostos crimes citados. Segundo a pasta, foram registrados entre os anos de 2016 e 2022 5.440 denúncias pelo Disque 100, que é o canal de denúncias do Ministério, de exploração sexual de menores lá no estado do Pará. E em 2022, a Gazeta do Povo, que é onde está essa matéria, mostrou que os casos de exploração sexual e pedofilia são investigados há décadas lá na região e foram alvo de inquérito iniciado a pedido da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em 2006, com o objetivo de investigar e apurar a prática de crimes de pedofilia. Também foi criada em 2008 no Senado a CPI da pedofilia, cujos trabalhos foram encerrados em 2010. Em suas recomendações aos estados, o relatório de quase 1.700 páginas sugere medidas de contenção da pedofilia no Pará. Uma praga que tem por lá. Uma delas solicita ao Tribunal de Justiça do Estado
a criação de comissão interna especial para apreciar com prioridade os processos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, de acordo com o relator da CPI, o ex-senador Demóstenes Torres, do DEM, lá de Goiás, o estado do Pará havia apresentado casos ostensivos de pedofilia, como o envolvimento de autoridades. E aí, após o assunto vir à tona, por meio da música de Aimee, a senadora Damares Alves parabenizou a cantora e disse que se sentiu muito tocada com a mensagem. Ela é de Belém, ali da região, ela sabe do que está falando, escreveu a parlamentar pela Rede X ontem. E ela sabe. Ela relembrou, inclusive, que seu primeiro contato com a situação do Marajó foi no início dos anos 2000, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e depois, ao acompanhar a CPI sobre o tráfico de pessoas, ela disse que conheceu Dom Ascona, que é ativista e que denunciava os casos que ocorriam na região. Que lá é assim, você denunciou, ou você morre ou fica desacreditado. Tem uma fala da Damares, vamos ouvir. 4 anos atrás essa fala, vamos ouvir. Há anos se fala do enfrentamento da violência sexual contra a criança no Brasil e sempre cita os casos da Ilha do Marajó. O número do incesto lá é absurdo. A exploração sexual de criança e adolescente lá é uma realidade. Quantas matérias vocês já assistiram dos pais no barquinho levando as filhas para subirem nas grandes embarcações para fazer sexo com os homens das grandes embarcações em troca de 1 litro de óleo, 1 litro de combustível. Tem até uma tabela entre as meninas lá, sexo oral R$1, sexo anal R$5, meninas a partir de 8 anos de idade. Mas nós encontramos na Ilha do Marajó também, gente, o incesto. E o incesto lá é tão real que a gente encontrou lá pais que tiveram filhas com a filha e agora estão usando as netas. Daqui a pouco ele vai ser bisavô pai de seu filho. Então, e quando a gente vai falar sobre isso, o Brasil inteiro fala, mas é cultural. Tá vendo? A Ilha do Marajó é cultural. Eu já até ouvi especialistas falando que a gente nunca vai vencer o incesto no Brasil, nem a pedofilia, porque é cultural. Olha a Ilha do Marajó. Mas o povo local rejeita essa afirmação. Pedofilia não é cultura da Ilha do Marajó. Exploração sexual não é cultura e eles precisam fazer o enfrentamento. E eles pediram socorro e esse ministério ouviu a voz de toda aquela população. E nós vamos para lá fazer o enfrentamento à violência sexual de meninos e meninas. E mais, o tráfico de mulheres acontece pela Ilha do Marajó. Mas não é só isso. Por que os pais exploram? Por causa da fome? Então, nós não vamos só atacar a exploração. Vamos atacar a causa, é fome. Vamos levar empreendimentos para a Ilha do Marajó. Olha, é de cortar o sabe? Sua alma chora quando você ouve uma coisa dessa. O que eu fico mais chocado é uma coisa impressionante. Vocês sabem quando foi essa fala? 4 anos atrás. Há 4 anos atrás. O que foi feito? Depois dessa nada. Fala dela. Não foi feito nada. Então, é um grande problema desse país. Essa fala foi há 4 anos atrás. As coisas continuaram sendo feitas, as coisas continuaram da mesma maneira, nunca mais se ouviu falar, ninguém fez nada e continua hoje com uma canção. Foi preciso uma canção para poder realmente despertar de novo o que está acontecendo na Ilha de Marajó. Então, isso é uma vergonha nesse país, é uma vergonha para aqueles que dirigem o Rio Grande do Norte, é uma vergonha para quem dirige esse país, é uma vergonha, tanto para a justiça como para a política. É uma vergonha, ninguém fez nada. Depois da fala, talvez ela mesma ela não teve forças, nem ela teve a fala, mas não teve forças. E essa questão lá do Pará, né? Lá Pois não. Vamos para mais notícias? Girar aqui as notícias, a apresentadora Xuxa divulgou um abaixo-assinado pedindo a cassação da senadora eleita Damares Alves. Isso por causa das acusações sem provas de tráfico infantil e crimes sexuais contra crianças na Ilha de Marajó. Fato que levou o Ministério Público Federal, do Pará, a pedir que a ex-ministra preste informações sobre esses crimes. É uma pessoa que também passou pelo mesmo problema. Que diz gostar de criança, que trabalhou a vida inteira com crianças, e que num momento político, porque isso aí foi tudo político. Política e eleição, envolveram muitas coisas. No momento político, você toma partido
pela coisa errada. Você não pode tomar partido nesse momento. Você tem que proteger, você tem que ela passou gritar. Por isso. Ela passou por ela isso. Passou por isso. Olha, a Damares Alves, ela foi estuprada aos 6 anos de idade. Ela já falou isso, todo mundo sabe, tá? Eu passei por isso aos 11 anos de idade. Eu acredito que, eu não vou dizer 100%, mas eu acredito que 80% das mulheres nesse país passaram por algum tipo de assédio, de violência sexual durante a sua adolescência, durante o seu momento infantil. Olha, eu acredito que me emociona muito isso, sabe? Porque é cruel demais você saber que isso acontece e ninguém faz nada. Você falando sobre o tema aqui, eu estava vendo aqui, em 2010 teve uma CPI, né, após o tema, em 2010, após o tema da exploração sexual infantil ser tema da comissões locais, o Senado se debruçou sobre dezenas de denúncias e relatos que o arquipélago concentrava diversos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Na época, o deputado Luiz Afonso, condenado a mais de 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, ele foi acusado de adotar uma criança aos 9 anos, prometendo trabalho, mas iniciou os abusos dias depois, após a chegada da menina na sua residência. É por isso Você que imagine. eu digo. 2010. Por que não foi apurado? Porque tem gente grande fazendo isso. Tem gente grande. Tem gente grande envolvido. Por isso que não foi à frente. Agora, porque senão nomes aí iam ser ventilados aí no ventilador. Agora o pior de tudo isso é você imaginar que existem homens que se aproveitam da inocência de uma criança de 5 anos de idade, a partir de 5 anos de idade, que é o turismo sexual, o turismo da pedofilia. Você ir até um lugar para você se aproveitar de crianças, e pior ainda é você saber que o pai comete isso com as filhas no local, e também ainda tem mais, as mães são coniventes com tudo isso. Aceitam, e né? elas que oferecem as próprias filhas aos pedófilos. Mas Meu só Deus do pra céu, é fechar cruel aí. demais. Só para fechar. Outras ilhas de Marajós existem pelo Brasil inteiro. Com certeza. Pode apurar. Com certeza. Outras ilhas estão por aí. E que Deus proteja a Essas Aimee. crianças. Deus proteja também a Aimee, que fez essa denúncia tão grave através dessa música que tem como título o Evangelho de Fariseus.